Pernambuco, 2012. Uma descoberta chocante abalou a cidade de Garanhuns e colocou o Brasil inteiro diante de um dos casos mais perturbadores já registrados em nossa história criminal. 3 pessoas, vivendo em meio à rotina aparentemente comum de um bairro pacato, guardavam em suas paredes segredos tão sombrios que pareciam retirados de um roteiro de terror. Eles ficaram conhecidos como os Canibais de Garanhuns. Mas quem eram essas pessoas e como tudo começou? Garanhuns, até então, era vista como uma cidade tranquila, marcada pelo clima frio do agreste e pela vida simples. Nada parecia destoar dessa calmaria, até que a vida de Jorge Negromonte da Silva, Isabel Cristina e Bruna Cristina começou a chamar a atenção das autoridades. O trio, que morava junto, era estranho aos olhos de alguns vizinhos, mas nada que levantasse suspeitas maiores do que simples excentricidades. Quem poderia imaginar que dentro daquela casa se escondia um dos segredos mais macabros do Brasil? Jorge Negromonte era um homem culto, pelo menos na forma como se apresentava. Inteligente, gostava de falar sobre filosofia, religião e espiritualidade. Isabel, sua companheira, parecia seguir cada uma de suas palavras como se fosse uma verdade absoluta. Já Bruna, bem mais jovem, havia se aproximado do casal e, de forma enigmática, acabou se integrando àquele relacionamento nada convencional. O que unia os 3? Alguns diriam que era fé, outros diriam loucura, mas os detalhes sugerem algo ainda mais profundo. Uma mistura de dependência emocional, manipulação psicológica e crença fanática. O primeiro indício de que havia algo estranho surgiu em relatos dispersos. Vizinhos comentavam sobre barulhos noturnos, movimentos suspeitos e até mesmo discussões abafadas vindas da residência. Mas ninguém poderia prever a extensão do horror. Entre esses comportamentos excêntricos, havia algo que chamava a atenção. Jorge carregava sempre consigo um caderno peculiar que ele chamava de Livro das Revelações. Nesse material, segundo os investigadores, estariam descritas suas justificativas para os crimes que viriam a cometer. Na visão distorcida de Jorge, aquelas mortes não eram simples assassinatos, eram parte de uma missão. Acreditava que sua vida era guiada por forças superiores e que ele, Isabel e Bruna eram escolhidos para purificar o mundo de pessoas que ele considerava impuras. A justificativa pode soar absurda, mas para eles parecia ser o combustível que alimentava cada ato de crueldade. A relação entre os 3 também chama atenção. Alguns estudiosos do caso acreditam que Jorge exerceu forte influência psicológica sobre Isabel e Bruna, tornando-se uma espécie de líder. Outros defendem que as 2 mulheres não apenas seguiam, mas também compactuavam ativamente dos crimes, acreditando nas palavras e no propósito daquele homem. Não há consenso, mas a verdade é que todos estavam envolvidos até o pescoço. Foi nesse ambiente que a primeira vítima conhecida surgiu. Uma mulher em busca de trabalho doméstico teria sido atraída até a casa do trio. Essa era a isca perfeita. Pessoas em vulnerabilidade, precisando de emprego e comida, eram escolhidas como alvo. E esse seria apenas o início de uma sucessão de horrores. Enquanto a vizinhança continuava com sua vida normal, o trio consolidava uma rotina secreta que parecia inquebrável. Tudo estava prestes a vir à tona, mas naquele momento, ninguém poderia imaginar a dimensão dos crimes que estavam sendo cometidos entre aquelas paredes. A chegada da primeira vítima marcou o início de uma série de crimes que ficariam gravados para sempre na memória da população. A mulher, em busca de trabalho como doméstica, teria sido recebida pelo trio com promessas de emprego e estabilidade. Mas por trás do sorriso de boas-vindas, havia uma armadilha mortal. Dentro da casa, tudo seguia um ritual planejado. Jorge, com sua retórica e discursos religiosos distorcidos, convencia as mulheres de que aquilo era uma missão divina. Isabel e Bruna, sob forte influência ou plena adesão, participavam ativamente. A vítima era atraída para dentro, e o destino sempre era o mesmo: a morte. O que acontecia depois é o que mais choca. Segundo os relatos colhidos durante as investigações, o corpo não era apenas descartado. Havia uma sequência ritualística que envolvia esquartejamento e, em alguns casos, o consumo da carne. O canibalismo, além de ser um ato perturbador em si,
era justificado por eles como parte de uma purificação espiritual e até de uma estranha forma de sobrevivência. Jorge chegou a declarar que comer a carne de suas vítimas era uma forma de absorver energia, mas a crueldade não parava aí. Em um dos casos mais emblemáticos, pedaços de carne humana foram utilizados no preparo de salgados que chegaram a ser vendidos na vizinhança. A linha entre horror e realidade parecia ter sido completamente apagada. Comerciantes, vizinhos e até conhecidos do trio poderiam ter consumido, sem saber, parte desse macabro ritual. As vítimas tinham algo em comum. Eram sempre mulheres em situação de vulnerabilidade, muitas vezes com filhos, à procura de emprego ou melhores condições de vida. Para Jorge, Isabel e Bruna, eram pessoas impuras, escolhidas para alimentar sua distorcida visão de mundo. Entre as vítimas confirmadas estão Jéssica Camila da Silva, Karina Lopes e Alexandra da Silva Falcão. Cada uma delas foi atraída sob falsas promessas e acabou presa na teia mortal do trio. Quando a polícia começou a investigar o desaparecimento dessas mulheres, o quebra-cabeça começou a se formar. Testemunhas relataram o último contato, a ida até a casa do trio e, em alguns casos, os próprios vizinhos lembraram de terem visto as vítimas entrando na residência. A coincidência era forte demais para ser ignorada. A descoberta veio como um choque. Durante uma operação, os policiais encontraram ossadas e restos mortais escondidos na casa, além do já citado Livro das Revelações. Era o retrato escrito da mente perturbada de Jorge, uma espécie de manual que misturava religião, filosofia barata e justificativas para a violência. A cada página, uma tentativa desesperada de dar sentido ao que, na verdade, era puro horror. As confissões também não demoraram. Isabel e Bruna admitiram participação, detalhando os métodos e até explicando como viam Jorge como um guia espiritual. A frieza com que descreviam os crimes impressionou investigadores e repórteres. Não havia lágrimas, apenas justificativas. Quando os detalhes vieram a público, o país ficou em choque. Manchetes estampavam as palavras canibalismo, ritual macabro e assassinatos em série. O trio, que até então passava despercebido na vizinhança, transformou-se no símbolo de um dos crimes mais bárbaros do Brasil contemporâneo. E ainda assim, o mistério não terminava ali. Para muitos, o caso parecia maior do que apenas 3 pessoas em uma casa. O Livro das Revelações levantava questões sobre a existência de uma seita, uma organização que talvez tivesse raízes além de Garanhuns. Até hoje, essa é uma dúvida que paira sobre o episódio. Os canibais de Garanhuns agiam sozinhos ou eram apenas parte de algo muito mais obscuro? A descoberta da Casa dos Horrores em Garanhuns não deixou dúvidas. A partir dali, o Brasil jamais olharia para aquele trio da mesma forma. Jorge Negromonte, Isabel Cristina e Bruna Cristina foram presos e levados para prestar depoimento. O que impressionava os investigadores não era apenas a brutalidade dos atos, mas a frieza com que descreviam cada detalhe. Não havia arrependimento, apenas a repetição de uma justificativa baseada em delírios espirituais. O julgamento se transformou em um espetáculo midiático. Repórteres de todo o país se aglomeravam para registrar cada detalhe e as manchetes exploravam ao máximo a palavra canibais. Durante o processo, vieram à tona detalhes que chocaram ainda mais a opinião pública. Jorge, o autoproclamado líder, afirmava que tudo fazia parte de uma missão divina. Isabel reforçava as palavras dele, quase como se fosse sua seguidora fiel. Já Bruna, a mais jovem, parecia alternar entre momentos de submissão e outros de plena adesão ao que faziam. As vítimas foram finalmente identificadas e tiveram suas histórias contadas. Jéssica Camila, Karina Lopes e Alexandra da Silva não eram apenas números em um processo, mas mulheres que buscavam melhores condições de vida e acabaram se tornando alvo da crueldade. O reconhecimento de suas trajetórias foi um passo importante para dar rosto e voz àquilo que, até então, parecia apenas um crime macabro narrado em jornais. As sentenças foram pesadas. Jorge foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Isabel e Bruna também receberam penas longas. A sociedade respirava aliviada por ver o trio afastado do convívio social, mas o caso continuava a levantar dúvidas. O Livro das Revelações permanecia como um enigma
Teria Jorge inventado tudo sozinho em sua mente perturbada? Ou realmente existia algum tipo de seita oculta por trás de suas palavras? Alguns estudiosos defendem que tudo não passava de delírio alimentado pela manipulação psicológica de Jorge. Outros, porém, acreditam que os detalhes do livro eram complexos demais para serem apenas fruto da imaginação de um homem isolado. Seria possível que existisse uma rede maior, uma seita que usava o canibalismo e os assassinatos como forma de ritual? Até hoje, essa questão paira sobre o caso, sem resposta definitiva. O impacto social foi imediato. Em Garanhuns, moradores demoraram a acreditar que algo tão bárbaro pudesse ter acontecido ali, na mesma rua em que viviam suas rotinas comuns. Muitos vizinhos afirmaram sentir culpa por não terem desconfiado mais cedo. O caso também serviu de alerta para o Brasil inteiro. A maldade pode se esconder sob a aparência mais banal, dentro de casas aparentemente normais, atrás de portas que não deixam escapar nada além do silêncio. Mais de uma década depois, o nome dos canibais de Garanhuns ainda ecoa como sinônimo de horror. Suas histórias são recontadas em reportagens, documentários e conversas sobre os maiores crimes do país. Mas o que mais assusta, talvez não sejam os detalhes do canibalismo em si, mas a sensação de que as motivações permanecem envoltas em mistério. O que realmente passava na mente de Jorge Negromonte? Ele era um manipulador inteligente que criou sua própria seita ou apenas um louco que arrastou duas mulheres para sua escuridão? O caso termina com mais perguntas do que respostas. E talvez seja justamente isso que o torna tão inesquecível. A mistura entre a brutalidade explícita e o mistério que nunca foi completamente desvendado.